Pelo quarto dia seguido, os brasileiros que estão em Gaza ficaram de fora da lista de estrangeiros que recebem autorização para deixar a zona do conflito. O Ministério das Relações Exteriores, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, diz que Israel garantiu a saída dos brasileiros até quarta-feira. Nós vamos a Brasília agora com a Tainá Farfan, que tem mais informações. Tainá, boa noite. O governo brasileiro segue otimista de que esse prazo vai ser cumprido, minha cara? Oi, Thaís. Muito boa noite para você e para quem está com a gente aqui no Prime Time. Pois é, o governo brasileiro está confiando de que até quarta-feira vai ver essa liberação, mas vale a gente lembrar, né, Thaís, que antes a previsão era que isso acontecesse até sexta-feira, agora já até a próxima quarta-feira. Então, todos nós, o governo e todos nós brasileiros, seguimos na expectativa de ver esses 34 brasileiros deixando a faixa de Gaza. E para completar esse cenário nada fácil, o chefe da representação brasileira em Ramallah disse hoje que a passagem de Rafah ficou a maior parte do tempo desse sábado fechada, foi aberta apenas em alguns momentos, e ainda que os estrangeiros que estão conseguindo a autorização para sair pela passagem de Rafah não estão conseguindo sair por esse portão porque a equipe que faz, né, aquela seleção das pessoas que podem sair ou não estão dando conta da quantidade de pessoas. Então, ainda que os estrangeiros estão recebendo essa autorização para sair, eles não estão conseguindo por conta da quantidade de pessoas. Então, é uma situação absolutamente dramática. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que espera, sim, que esses 34 brasileiros consigam deixar a faixa de Gaza até a próxima quarta-feira. O governo brasileiro está nesse esforço, isso desde o dia 9 de outubro, depois que estourou essa guerra de fato, já está em contato com as autoridades do Egito, de Israel, também autoridades palestinas, tentando intermediar a saída desses brasileiros, mas temos acompanhado que o cenário não está nada fácil. Até o início da tarde desse sábado, Thaís, 599 estrangeiros conseguiram deixar a faixa de Gaza, e eu trago mais números aqui para quem está acompanhando a gente. Foram 386 dos Estados Unidos, 112 do Reino Unido, 51 da França e 50 da Alemanha. Até o momento, pelo menos 2.226 pessoas já conseguiram passar pela passagem de Rafah, né, que conecta a faixa de Gaza até o Egito, então deixando a zona de conflito. As autoridades brasileiras não sabem exatamente qual que é o critério que tem sido utilizado para a escolha desses estrangeiros que estão sendo autorizados para deixar a faixa de Gaza, mas há sim um esforço muito grande por parte das autoridades brasileiras para tentar priorizar os brasileiros que têm se manifestado dia após dia que querem deixar essa região. Inclusive, uma brasileira, né, que está dentro da faixa de Gaza, disse que se ela não morrer da guerra, vai acabar morrendo de fome. Então, é uma situação absolutamente crítica. Hoje, a Embaixada de Israel divulgou uma nota sobre a demora da liberação dos brasileiros de Gaza, e a nota diz o seguinte, abre aspas, o Hamas está atrasando a saída de estrangeiros da faixa de Gaza e os utiliza de maneira desumana para se apresentar como vítimas. O Estado de Israel está fazendo absolutamente tudo o que pode e que está ao seu alcance para que todos os estrangeiros deixem a faixa de Gaza o mais rapidamente possível. Qualquer outra afirmação está errada e é fruto de fake news ou desinformação sobre essa complexa e desumana situação criada exclusivamente pelo Hamas. Fecha aspas. Está aí, então, essa nota que foi divulgada pela Embaixada de Israel hoje sobre essa situação. Agora, Thaís, a gente vai escutar um trecho do que diz a brasileira que está na faixa de Gaza, justamente sobre o fechamento da passagem de Rafah hoje. Vamos ouvir. Então, a gente acabou de perguntar e disseram pra gente que realmente ninguém entrou hoje, nem gringos, nem feridos, nem nada. Ninguém entrou. Ninguém saiu por causa do problema que eu já disse. Eles não estão permitindo para os feridos sair para os hospitais do Egito. Então, a fronteira está fechada de novo. Agora comigo aqui a nossa analista de política, Clarissa Oliveira. Clarissa, boa noite para você. Clarissa, o governo brasileiro está fazendo de tudo, está conversando com todo mundo. O Celso Amorim também entrou na história e está falando com o governo americano. Mas como eu estava tratando com a Tainá aqui,
não dá exatamente para cravar essa promessa de que até quarta-feira os brasileiros saem. A gente, claro, continua confiante e esperando que isso aconteça, mas hoje, por exemplo, com a passagem fechada, quer dizer, há sinais e surpresas ao longo do caminho. Boa noite, Thaís. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui hoje. É bem nessa linha, Thaís. Existe uma esperança de que essa promessa de que os brasileiros possam retornar até quarta-feira se cumpra, mas não tem nenhuma garantia. Como a Tainá bem levantou, quem acompanhou ali de perto todo esse assunto no decorrer aí da última semana, viu que as primeiras promessas ali, os indicativos que estavam sendo repassados às autoridades brasileiras por diplomatas e outros agentes que estão participando dessas negociações, davam conta de que esse retorno deveria se dar, sim, lá para a última sexta-feira. Então, não tem essa garantia de que a gente vá mesmo poder comemorar o retorno dos brasileiros agora até quarta-feira. Mas o que a gente pode observar ali na estratégia do governo brasileiro, Thaís, é que houve a decisão tomada e sacramentada de adotar uma postura bem cautelosa. Como a gente pode ver aí, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o Celso Amorim, fez um telefonema aí para o Jake Sullivan, que é Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, para manifestar ali uma preocupação com essa demora. O próprio chanceler Mauro Vieira assumiu o protagonismo dessas conversas no decorrer dos últimos dias, sempre fazendo isso de maneira muito diplomática, muito cuidadosa. Por quê? Porque na semana passada, Thaís, agora no finalzinho da semana, chegou a circular ali nos bastidores uma possibilidade de até mesmo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assumir a dianteira desse diálogo, fazer uma manifestação ali mais intensa junto a autoridades internacionais, talvez para colocar até um pouquinho de pressão, inclusive com o argumento de que faltaria transparência nos critérios para a elaboração dessa lista. Mas essa ideia foi aí, por todos os indicativos que estão sendo dados pelo governo brasileiro, abandonada mesmo, porque há, pelo menos em reservado, a gente ouve com muita frequência que já existe essa convicção de que tem um componente político muito forte no que está acontecendo, ou pelo menos é muito provável que tenha esse componente político. Daí a ideia de não tentar pressionar as autoridades estrangeiras que estão envolvidas nesse processo, até para que não vire uma espécie aí de tiro saindo pela culatra, Thaís. Clarissa, transparência é o que menos estamos vendo, né, na tomada de decisões, nos critérios para a lista, mas em tantas outras decisões que estão acompanhando. Quer dizer, o governo brasileiro é tão refém e impotente diante dessa situação quanto todos os outros que têm ali feito o mesmo esforço para tirar os seus cidadãos, né, da faixa de Gaza. Clarissa, obrigada, minha querida. Boa noite.